O árbitro Hugo Miguel teve de ser acompanhado por um segurança da PSP na confusão no final do jogo em Moreira de Cónegos. No relvado, quando acontece o momento de maior tensão, estava um homem vestido de fato escuro, que faz parte de uma dupla do Corpo de Segurança Pessoal da PSP. Esta dupla acompanha o árbitro Hugo Miguel diariamente. Normalmente, os dois seguranças ficam fora de campo, à espera da saída da equipa de arbitragem. Neste caso, um dos guarda-costas entra no relvado e separa Sérgio Conceição de Hugo Miguel. É possível também vê-lo a conversar com Pepe, a tentar acalmar os ânimos. Este segurança manteve-se sempre ao lado do árbitro durante esta confusão. Além de Hugo Miguel, outros árbitros portugueses têm proteção policial diária. Esta proteção foi acionada em fevereiro, depois do polémico Braga Futebol Clube do Porto da Taça de Portugal. Bernardo Ribeiro, o que é que explica que um árbitro tenha que estar protegido por um segurança 24 horas por dia? Explica que neste momento vivemos num futebol altamente perigoso, onde as ameaças são constantes, os árbitros são coagidos por mensagens, por mil e uma maneiras, como esta que vimos depois no final do jogo do Moreirense, ou seja, em que há um grupo que avança sobre o árbitro e nós temos o treinador expulso quase à chegada, não sei o que disse, mas não terá sido muito simpático, com certeza, e depois temos vários elementos que só não partem para a violência porque de facto houve ali um diretor para o Futebol Clube do Porto que manteve a cabeça fria e é muito, eu acho que é muito triste mesmo, já é muito triste que os nossos árbitros tenham que andar acompanhados pelo Corpo de Segurança da Polícia. Mais grave ainda é que os árbitros terem que ser protegidos no centro do relvado. Ou seja, eu acredito que os polícias... Poderia ter havido um episódio de violência como o que vimos depois no exterior do estádio? Não quero acreditar nisso, obviamente. Poderia ter chegado a esse ponto se não houvesse intervenção? Não quero acreditar nisso, mas eu acho que, por exemplo, o engenheiro Luís Gonçalves achou que podia ter acontecido qualquer coisa. Nós, quando olhamos para as imagens, não é só o engenheiro Luís Gonçalves. Eu quero deixar muito claro. Estes polícias que estão a acompanhar os nossos árbitros são polícias muito experientes neste aspecto e que trabalham especificamente nesta área. E como tu disseste, no lançamento da peça, não é habitual que entrem dentro do relvado. Obviamente não é habitual porque os polícias estão habituados a acompanhar os árbitros e a ter cuidado quando os levam ao estádio, quando os tiram do estádio. Essa é que costuma ser a zona de perigo. Em Moreira de Cónegos, o agente entrou dentro de campo, afastou elementos do foco do Porto do árbitro. Quer dizer, isto parece... Este momento faz lembrar um bocadinho o futebol que nós vemos noutras paragens, na Grécia, na Turquia. E vamos lá ver uma coisa. Se nós queremos vender o futebol para fora, se nós queremos ter uma centralização de direitos bem trabalhada e que dê mais dinheiro aos nossos clubes, não é, de certeza, com estes espetáculos deprimentes no pós-jogo. E já não estou a falar, atenção, não estou sequer a falar da agressão do nosso camarada fora de campo. Estou a falar de tudo isto porque isto poderia ser visto em muitos outros países. E nós temos que parar com isto. Nós já vimos isto em Portimão, vimos ontem outra vez, vemos de vez em quando. Não podemos ver. Não podemos, é que não podemos ver porque, vamos lá ver, nós neste momento não temos público nos estádios, não é? E não temos as clacas em peso nos estádios. Imagina o que era acontecer uma arbitragem polémica, como aconteceu. Houve uma arbitragem polémica neste jogo e eu entendo que os esportistas... Atenção, eu tenho a certeza que os adeptos esportistas no final deste jogo estavam muito magoados e que todos eles corporizavam um bocadinho este espírito de revolta que se sentiu. Agora, uma coisa é nós estarmos magoados, zangados, revoltados com uma arbitragem com a qual não concordamos. E isso já aconteceu a adeptos de todos os clubes. Outra coisa é quem está lá dentro corporizar essa revolta de uma forma à margem da lei, de uma forma demasiado bélica e que faz com que, imagina que os Super Dragões estavam naquele estádio, não é? E viam tudo isto e depois cá fora viam um elemento muito próximo do Futebol Clube do Porto a bater num jornalista. Imagina o
o ambiente em que se tornava Moreira de Cónegos no final deste jogo. Momentos de tensão dentro das 4 linhas, mas também aconteceu fora das 4 linhas. Vamos olhar com mais detalhe para as imagens captadas pelo repórter de imagem que é agredido no final do jogo. O agressor é Pedro Pinho, agente que esteve ligado a vários negócios com o Futebol Clube do Porto. Nos últimos anos, Pinto da Costa assistiu, aliás, nestas imagens, Pinto da Costa assistiu de perto às agressões. Mas já vamos deslocar muito que o furo, cara. Estás a perceber? Não. Seu guarda, chega aqui! Tira-me a mão, caralho! Tira-me a mão! Seu guarda, identifica este senhor, se faz favor, está-me a agredir! Está-me a agredir, está! Está-me a agredir! Você... Tenho imagens aqui gravadas, você pensa... Identifique-me este senhor. Eu estou a fazer o meu trabalho. Desculpe. Desculpe lá. Não desligue. Olha. Desculpe lá. Não desligue. Olha. Bernardo, olhando para estas imagens de uma perspectiva um pouco mais global, e falavas há pouco também do estado do futebol português, de quem é a responsabilidade por termos chegado a esse estado que há pouco até descrevias como sendo um circo romano? Aqui acho que o próprio Estado, e quando falo do Estado, falo das nossas autoridades competentes, tem alguma responsabilidade. Neste momento já temos uma alta autoridade para a violência no desporto e sei que está a fazer coisas muito interessantes para combater o atual estado de coisas a que chegamos, mas aí acho que tem responsabilidades porque houve demasiada complacência com caciques que acham que podem, querem e fazem, com claques, com os tristes resultados a que assistimos. E não falo só de Alcochete, já tivemos muitos e tristes exemplos. E isso faz com que o futebol português, depois, nós infelizmente estamos todos com saudades das bancadas, mas faz com que depois haja famílias que não querem ir ao futebol, que não querem deixar as suas crianças ir ao futebol. E porquê? Porque sabem que depois podem ter acesso a espetáculos deprimentes como este. Muito bem, vamos também olhar para possíveis efeitos desta agressão. A Procuradoria-Geral da República já abriu inquérito às agressões a um jornalista no final do jogo entre Futebol Clube do Porto e Moreirense. Quer isto dizer que o processo vai ser entregue a uma autoridade judiciária que vai fazer a investigação. Segundo o comentador da CMTV, Rui Pereira, em causa estão 4 crimes: atentado à liberdade de imprensa, crime de ameaça, ainda de coação e também de ofensa à integridade física qualificada. As imagens que estamos a ver foram captadas pelo repórter de imagem que foi agredido. É possível ver Pinto da Costa a pedir satisfações a um outro repórter de imagem que estava a filmar naquela zona, no parque de estacionamento do estádio. Logo depois, o empresário Pedro Pinho ameaça e agride o jornalista que estava atrás daquele que é abordado pelo presidente do Futebol Clube do Porto. Este repórter de imagem teve mesmo de ser assistido e ficou com o material de trabalho danificado. Recordo que agredir um jornalista é um crime público desde 2018. Bernardo, falamos aqui de 4 possíveis crimes para Pedro Pinho. O que é que esperas que seja o resultado deste inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República? Espero que seja investigado até às últimas consequências. Espero que haja consequências, porque há muitos atos criminosos neste país para os quais gostávamos de ver consequências mais graves. E espero que a PGR leve este caso muito a sério, não porque uma agressão, há aqui uma coisa muito importante, não porque uma agressão a um jornalista seja mais importante do que uma agressão a outra pessoa qualquer. É um crime público, Os jornalistas estão ali para contar o que se está a acontecer. A questão aqui é a impunidade e a coação que se quer fazer sobre a liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa é uma coisa muito importante neste país e em todos os outros. Há muitos onde ela não acontece. E
e este ir para cima de um jornalista que está ali apenas a fazer o seu trabalho. Nós vemos, há um outro a ser incomodado por Pinto da Costa e um outro senhor que não sei quem é, e este jornalista começa a ser agredido. Sabes que, desculpa lá só, eu sinto que ali que o Pinto da Costa ia dizer qualquer coisa. Naquela primeira vez, acho que ali uma abordagem em que ele ia dizer qualquer coisa, ia ser entrevistado. E do nada o outro começou a fazer aquela parvoíce toda. E quando a gente está a dizer que o resultado pode ter importunado as pessoas, o Vítor Bahia estava calmo, o Pinto da Costa estava calmo, as pessoas, penso ali, o Luís Gonçalves está fora. Eu estou falando daquele espaço. Estou a falar já cá fora. Calma, não é? Eu estou a falar cá fora. Sim. Não viste o Vítor Bahia agredir ninguém com um aspecto. O único que teve uma atitude, portanto, diferente, não é? Foi este Pedro Pinho. Este é que teve a atitude. Não foi ninguém do Futebol Clube do Porto, daqueles que, se calhar, a influência do resultado muito mais direto. Tanto Pinto da Costa como Vítor Bahia assistiram. Não, eu acho, muito sinceramente, eu acho que Pinto da Costa, quando ligam a luz, eu penso que ele ia dizer qualquer coisa, não é? Eu acho que ele ficou atónito, e com 80 e tal anos não ia começar a correr pelas escadas abaixo, a fazer o ativo. Eu penso que até ele ficou surpreendido por aquela atitude dele. E vê-se o Vítor Bahia depois a vir a tentar separar, vejo as pessoas com uma certa racionalidade nesse aspecto e vejo alguém a não a ter. Adorava acreditar nesta versão. Não, eu estou a dizer uma opinião. Não, é versão, porque eu não estive lá, eu não vi. Senhores, deixem-me também falar sobre a reação que tiveram os principais rivais. Sporting e Benfica condenam os incidentes de Moreira de Cónegos. Em comunicado, o Sporting considera de extrema gravidade os atos de violência que ocorreram. Diz ainda que é lamentável que a frustração se transforme em condicionamento através da violência e coação dos meios de comunicação social. O Sporting defende ainda que as responsabilidades têm de ser apuradas perante a cadeia inteira, desde quem ordena a quem executa. O Clube de Alvalade critica também a confusão no relevado, diz que é lastimável que o próprio árbitro precise de proteção policial perante uma equipa técnica e staff em fúria no final de um jogo. Já o Benfica apela às autoridades públicas e às instâncias esportivas, Federação e Liga, que atuem de forma célere sobre os responsáveis por estes atos. O Benfica diz que os incidentes em Moreira de Cónegos são a face mais visível de uma cultura desportiva que se repudia e que tem de ser exemplarmente punida. Jorge Amaral, fica beliscada a imagem do Futebol Clube do Porto depois deste jogo em Moreira de Cónegos? As pessoas não têm... É claro que não isto que se passou no fim do jogo, independentemente de todas as razões que se possam existir, que seja a Conceição se sinta e que depois de um gol anulado e que vá para cima e que tente que seja expulso novamente e que vá apanhar o seu castigo, eu aceito isso perfeitamente, porque Sérgio e a gente estão ali a viver o jogo. Agora, eu não gosto de ver este tipo de situações. Não gosto, como é evidente. É de reprovável. Agora, isto não é virgem. Já aconteceu em outros campos. O Sporting tem uma situação em Famalicão dentro do túnel. Não é parecido, mas houve se calhar alguma coisa dentro do túnel, que acho que ainda está em inquérito. Vamos ver o que é que acontece ou o que não acontece. Agora, se isto é bonito de ver, claro que não é. Agora, isto estamos a ver numa situação num final de jogo, em que está muita coisa em jogo, e acho que os rivais, isto também é já habitual, a mandarem-se, digamos, a responsabilidades ou críticas mútuas, mas todos têm telhados de vidro. É que daqui ninguém pode sair limpinho desta situação. Há um aproveitamento por parte dos rivais, Bernardo, nesta reação ao que se passou ontem? Há sempre. Aí acho que há sempre. É preciso ver que, por exemplo, no jogo de Braga, também acabámos por assistir a trocas de mimos, não, nada que se compara, mas a trocas de mimos entre um camarote de pessoas que tinha um camarote de pessoas do Braga com o camarote onde estava o Ruben Amorim. E infelizmente estamos nisto, não é? Quer dizer, a verdade é que vamos dar ao mesmo momento. Nós estamos a assistir um futebol quase liofilizado, sem pessoas nos estádios, onde supostamente só deveriam estar os agentes do futebol. Infelizmente, pelos vistos, os pinhos também têm direito a infiltrar-se. Atenção, com convite do Moreirense, claro, mas também têm o direito a infiltrar-se. E mesmo assim, só estão pessoas dos clubes, e mesmo assim nós estamos a assistir a uma mão cheia de casos
Não devia ser possível. E a questão aqui, eu acho que muito claramente a Liga e a Federação têm que decidir o que é que querem fazer do futebol português e dos seus agentes. Ou seja, ou há aqui uma certa moralização e já, eu ia dizer pedagogia, mas falar de pedagogia depois disto até parece mal. Tem que haver uma penalização. Tem que haver uma penalização séria deste estilo de coisas. Tem que haver mão dura neste estilo de coisas. Porque se nós continuarmos nesta caminhada, nós não vamos... O Pedro Proença escreveu um texto no Record, no dia... foi publicado no dia 25 de Abril, onde dizia que queria meter Portugal nas Big Five. Não vai estar nas Big Five. Assim? Nas Big Five? Como? Estamos a brincar? Não, nós estamos... Estas arruaças, estes tristes comportamentos a que assistimos, aproximam-nos da Grécia e da Turquia e de outros campeonatos onde nós vemos confusões. Não é isto. Fernando Mendes, querias também acrescentar alguma coisa? Mais uma vez, se calhar fui eu que ouvi mal. Estamos aqui a condenar uma ação de um agente desportivo, de um empresário de futebol que bate num repórter de TV, e vamos levar com o caso do túnel do Famalicão de Sporting. Não percebeu outra vez. Vamos levar com o túnel por causa do... Percebi. Por causa de um comunicado do Sporting. Não. Por causa de um comunicado do Sporting que condena isto. E nós estamos a falar de um caso que é grave para ir buscar uma coisa de há 4 meses. Eu nunca percebo nada. Só que há aqui outra coisa que parece-me ser importante. Parece-me ser importante uma coisa. O Sporting fez um comunicado, como fez o Benfica, e eu acho que eles têm razão. Só que há aqui uma coisa que... Vamos lá ver, que eu acho que o Sporting também devia ter feito. O Sporting condena, e bem, o Benfica condena, e bem, mas o Benfica também tem telhados de vidro. Não pode condenar nada. Muitas das vezes não tem, que já morreram pessoas aqui. Não é? E sim, ninguém condenou nada. O que é que eles estavam ali a fazer naquela altura? Os adeptos não tinham nada a estar ali. E não vi tanta preocupação na altura. Estão a condenar agora e bem. É como o Sporting. Eu acho muito bem que o Sporting condene isto, mas também não vi um comunicado. Eu falo contra o meu clube também. Um comunicado do Sporting, agora da chegada da equipa de Braga, não é? Quando a polícia estava com shotguns a mandar tiros de balas de borracha para os adeptos, e não vi um comunicado da direção do Sporting a condenar isso. Já agora, Fernando, isso é que é feio também. Fernando, admites a possibilidade de haver algum castigo ao Futebol Clube do Porto? Mas castigo porquê? Se isto é uma pessoa que não faz parte, alegadamente, trabalha com o Porto, mas se foi convidado, eu também, por Moreirense, eu também já vi hoje. E recentemente num jornal que o presidente do Moreirense desmente que tenha convidado o Pedro Pinho. Já vi. Eu já vi isso aqui, não sei se isto é verdade ou não, não é? Agora, o Futebol Clube do Porto vai ser castigado dentro dos acontecimentos do campo? Acho que tem que ser castigado. Todos nós vimos. Agora, da parte de fora, por parte do Pedro Pinho, vão castigar o Futebol Clube do Porto porquê? Não vejo motivo para isso, acho eu. Apesar de ter ligações fortíssimas ao Futebol Clube do Porto, que é evidente. Vai para a festa dos jogadores, à festa de aniversários, ele está lá metido, faz negócios com o Futebol Clube do Porto. Agora, isso é uma coisa, não é? Agora, o Porto ser o Futebol Clube do Porto ser penalizado por esta situação, acho que não faz muito sentido, mas... Vamos continuar a olhar para este caso, até porque o empresário Pedro Pinho estava junto da comitiva do Futebol Clube do Porto em Moreira de Cónegos. Nesta imagem é possível ver o empresário de calças cinzentas a conversar com Luís Gonçalves, diretor-geral do Futebol Clube do Porto. Neste momento, poucos minutos antes da agressão, vários elementos da comitiva portista estavam num relevado secundário do estádio do Moreirense. Quanto ao Futebol Clube do Porto, mantém-se em silêncio sobre a agressão de Pedro Pinho a um jornalista. A agressão do empresário ao repórter de imagem aconteceu na presença de Pinto da Costa e de Vítor Bahia, mas até ao momento ainda não houve qualquer reação oficial por parte do Futebol Clube do Porto. A única informação que há é de que o presidente do Futebol Clube do Porto e também Vítor Bahia terão feito pedidos de desculpa via telefone. A publicação digital do Futebol Clube do Porto, Dragões Diário, fala apenas na arbitragem do jogo em Moreira de Cónegos, sem fazer qualquer menção
reação à agressão ao jornalista. Bernardo, admites a possibilidade de o Futebol Clube do Porto ainda vir a público falar sobre este caso ou parece que isso não vai acontecer? Custa-me acreditar que ainda venha a fazer. Muito sinceramente, acho que para defender a honra do emblema e para defender a imagem do clube, acho que o Porto devia ter dito qualquer coisa, não apenas ao diretor de informação da TVI, que é de facto quem portanto, a empresa onde trabalha o jornalista. Ou seja, deveria fazê-lo publicamente e não apenas às pessoas envolvidas. Parece-me evidente por duas razões. Mas isso também não achas que isto podia ser o assumir de alguém? Acho que deviam dizer exatamente. Estou a dar uma outra visão. Pode ser também o assumir de uma culpa, não é? De dizer assim, não, este senhor está aqui ligado, não é? Posso? Não olhes de lado, não olhes de lado, não olhes de lado. Não posso falar? Tu gostas muito de... Não, eu posso falar, se me deixares falar. E uma pessoa não pode interromper? Não. Podes interromper depois, não sabes o que é que eu ia dizer? Sei. Não sei. Pois, o que eu ia dizer, se o Amaral me deixar falar, é que o Porto devia tê-lo feito exatamente, se calhar, com os argumentos que deu ao diretor de informação da TV. Ou seja, este senhor não é da estrutura do Futebol Clube do Porto, este senhor foi ao jogo com um convite do Moreirense e nós condenamos tudo o que aconteceu, não nos revemos neste tipo de práticas e vamos averiguar até internamente como é que ele estava. Qualquer coisa. Porque há aqui... vamos lá ver uma coisa. O Sr. Pinho estava numa zona, como nós vemos muito bem naquela imagem, onde não está mais ninguém que não seja próximo do Futebol Clube do Porto. Não estava lá eu, não estava lá o Jorge Amaral, não estava lá nenhum jornalista, não estava lá nenhum adepto. Estava o Sr. Pinho a falar com o Luís Gonçalves, ao pé de Vítor Bahia, está o Sérgio Oliveira, está o Marchesino, mais atrás está o Sérgio e o Rui Cerqueira, quer dizer, portanto, aquilo é a zona do Futebol Clube do Porto, onde só estão pessoas muito, muito, muito próximas do Futebol Clube do Porto. Obviamente, não está lá ninguém que o Porto não queira. E já agora, Jorge, é o problema. Há pouco falavas quase que seria um assumir de culpa pelo Futebol Clube do Porto se tomasse uma posição pública, mas se o Porto se desmarca, deixa-me só terminar, sim. Se o Porto se desmarca destas agressões, então porquê é que houve esses telefonemas ao diretor de informação do canal em causa e também ao jornalista que foi... Porque se calhar as pessoas estavam num espaço em que o Futebol Clube do Porto era um deles, estava, como o Bernardo diz, estava envolvido, porque é alguém que é reconhecido, se calhar, por estar ligado em fazer negócios para ele e porque registaram, se calhar, viram a atitude, condenaram a atitude e estavam a dar, digamos, a sua solidariedade perante isso, não é? Acho que a pessoa em causa também, o Pinho, acho que também pediu desculpas, ou ia pedir desculpas e ia se retratar. Eu acho que é uma situação individual que não tem a ver com o Porto. Aí o Porto não fazer nada. Se me perguntares se eu gostava de ver esse comunicado a demarcar-se de Pinho, mas digamos a ver que ia para este tipo de situações não se repetirem no futuro. Ia condenar o ato de violência porque várias instituições o fizeram. Transmitir isto a quem de direito, a pedir desculpas a quem de direito, porque à TVI e ao repórter em si, eu acho bem que, não sei se o Vítor Bahia o fez, não faço a mínima ideia, mas dizem que sim. Mas nós estamos a falar publicamente. Mas do Presidente em si... Eu não quero interromper o Jorge, porque não quero fazer-lhe o que ele me fez, mas deixa-me dizer que do ponto de vista da comunicação, o Porto geriu pessimamente tudo isto. Claro. Talvez porque o assessor de comunicação estava mais preocupado em atingir o árbitro, e não digo fisicamente, em atingir pelo menos verbalmente, do que em fazer o que é o seu trabalho, que é pensar como é que esta crise do Futebol Clube do Porto deve ser defendida do ponto de vista da comunicação. E esse foi um desastre absoluto do Futebol Clube do Porto. Foi um desastre para o Futebol Clube do Porto, ninguém ter falado ontem. Foi um verdadeiro desastre. Não há nos órgãos de comunicação social a posição do Futebol Clube do Porto. E não estou a falar sobre a agressão, estou a falar sobre o jogo, sobre aquilo que dizia aos seus adeptos. Os adeptos do Porto ontem, e vou utilizar uma palavra feia, mas os adeptos do Porto ontem sentiram-se roubados naquele jogo, não é? E não há uma palavra de um dirigente, não há nada, há zero. E porquê? Porque o Porto não pensou nisto em termos de comunicação. E a desorientação em termos de comunicação continua para hoje,
Porque é mais do que óbvio que o Porto se devia ter demarcado deste ato. E não se devia ter demarcado só ao diretor da TVI. Devia-se ter demarcado perante o país, perante as autoridades competentes, dizendo, atenção, meus senhores, nós de facto no centro de relvado nós não nos portámos bem, mas tudo o que aconteceu depois não tem nada a ver connosco. Ao estarem calados, vamos lá ver, este silêncio do Futebol Clube do Porto... Eu, em relação à primeira parte, eu concordo contigo. Este silêncio, em relação ao jogo. Este silêncio do Futebol Clube do Porto, o que é que faz? Não. Parece que estão comprometidos com o caso. Exatamente. Não é? Quem é que é importante aqui? É o país ou o diretor de informação da TV? Atenção, eu entendo os telefonemas pessoais ou o diretor, acho que ficam muito bem. Mas o país todo viu isto. Nós estamos aqui a falar sobre isto. Não é mais do que óbvio que o Porto devia ter feito um simples comunicado a dizer o Porto condena todos os atos de violência, não se revê no que aconteceu e vai tentar perceber o que é que correu mal. Concordas, Fernando, que o Porto geriu mal este caso em termos comunicacionais? Claramente. E concordo plenamente com o Bernardo. Desmarcava-se disto. Condenavam toda esta situação. É uma pessoa que está ligada a nós, teve uma atitude que não devia ter tido. É um empresário que trabalha connosco. Fernando, fez, não devia ter feito. Deixa-me só dizer uma coisa. O Porto até devia dizer é uma pessoa que não está ligada a nós. Mas trabalha com gente, tem ligações com os jogadores. Não era assumir que estão ligados. Era exatamente o contrário. O silêncio compromete o Futebol Clube do Porto. Isso é evidente. As desculpas é excelente, claro, tem que pedir desculpas. O Vítor Bahia nisso foi fantástico. Também não esperávamos outra coisa do que nós conhecemos o Vítor Bahia. Uma pessoa como o Vítor Bahia, que é uma pessoa simplesmente fantástica. Não esperávamos outra coisa de Vítor Bahia. Agora, por parte da estrutura do Futebol Clube do Porto, deviam ter condenado esta situação. Independentemente, vamos lá ver, isto não se pode tentar colar, e já vi, e há uma tentativa de colar o que se passou dentro do campo com isto. O que se passou dentro do campo foi feio. Foi feio, o Futebol Clube do Porto, já vamos falar mais tarde, foi prejudicado. Isso é uma situação. Outra situação é uma pessoa, não é? Goste ou não se goste, que está ligada ao Futebol Clube do Porto, que está ligada. Não adianta andarmos aqui com trapalhices, ter agredido um jornalista. Não podemos, não é? E está-se aqui a misturar o que se passou dentro do campo, tem a ver também com isto. Mas são situações completamente diferentes. E tem-se de diferenciar isto. José Calado, concordas que este silêncio do Futebol Clube do Porto deixa o clube mais comprometido, neste caso? Sinceramente, já não concordo nem discordo com nada. Depois de ter ouvido o Jorge dizer que Jorge Nuno Pinto da Costa se colocou ali, que ia ser entrevistado, eu acho que nem ele próprio acredita nisso. Até porque não está lá nenhum jornalista com um microfone para Jorge Nuno Pinto da Costa ser entrevistado. Não está o cameraman, não estás a ver o cameraman, até acende a luz e tudo. Para mim, quando ouço este tipo de teorias, não me apraz dizer mais nada. Eu sinceramente vou esperar para ver os casos do jogo. Deixa-me também acrescentar. Quero falar de futebol, já estou farto de falar de palhaçada. Há outras imagens em que é possível ouvir aquilo que diz Pinto da Costa e quando se aproxima do primeiro repórter de imagem não é perceptível tudo aquilo que é dito pelo Presidente do Porto, mas há uma altura em que lhe pergunta se há novidades e depois é nesse momento que Vítor Bahia passa por trás do Presidente do Futebol Clube do Porto, assiste à agressão, chama também por Pedro Pinho e dirige-se ao local onde aconteceram as agressões, coloca também a mão nas costas de Pedro Pinho, parece tentar de alguma forma apaziguar aquele momento e ambos assistem a esta agressão. Sim, a questão aqui é que nós já nem percebemos quem é que assistiu à agressão ou não, pelos vistos. Pelos vistos ninguém assistiu à agressão, porque nem o elemento da GNR assistiu à agressão. Ou seja, ninguém assistiu à agressão. Acho que a única pessoa que assistiu à agressão foi o jornalista que foi agredido, porque de resto mais ninguém assistiu à agressão. Por isso eu vou esperar pelos lances de futebol, que é aquilo que eu gosto de falar, porque isto já começa a ser palhaçada quando as pessoas não têm mais nada para dizer e querem descolocar Lisboa pelos olhos adentro. Isto já começa a ser complicado. Por isso, vou esperar pelos lances de futebol, que é aí que eu realmente gosto de falar, é aí que eu estou como peixe na água. Porque realmente em situações destas não me consigo identificar, até porque todos nós já percebemos que foi grave, todos nós já percebemos que a Procuradoria-Geral da República já abriu um inquérito, as coisas vão ser tratadas pela Justiça Portuguesa. Não sei o que é que vai acontecer na Justiça Desportiva, não sei se este senhor vai ser afastado de recintos desportivos ou não.
Ou seja, por isso nós não sabemos, vamos esperar o que é que irá acontecer. Calado, com a nossa justiça desportiva, o jornalista ainda vai ser castigado, proibido de frequentar os campos de futebol. Isto aqui não tem a ver com a parte tanta coisa, esportiva. o homem ainda vai ser proibido, não tem nada aqui para os jogos de futebol durante 3 ou 4 meses, vais ver. É um crime público, não tem a ver com a parte esportiva. Sim, não tem nada. É um crime público, pá. Muito bem, vamos também olhar para Sérgio Conceição, porque esteve também envolvido num episódio também no final do jogo. Pode, por isso, falhar o clássico frente ao Benfica, depois de ter sido expulso no final do jogo com o Moreirense. O técnico do Futebol Clube do Porto protestou muito com o árbitro Hugo Miguel depois do apito final do jogo em Moreira de Cónegos. Sérgio Conceição acaba mesmo por ver o cartão vermelho. É a 4ª expulsão do treinador esta época. O técnico está, assim, em risco de falhar a deslocação do Porto ao Estádio da Luz daqui a 9 dias. O Conselho de Disciplina ainda vai deliberar sobre o assunto, mas é forte a possibilidade de o treinador do Futebol Clube do Porto ficar fora do banco de suplentes no clássico frente ao Benfica, que está agendado para o dia 6 de maio. Olhamos agora para os casos polémicos de arbitragem do Moreirense Futebol Clube do Porto. No tempo de compensação é anulado um golo ao Futebol Clube do Porto. Tony Martínez marca, mas o lance é anulado por fora de jogo. O avançado espanhol está 10 centímetros em posição irregular. Jorge Amaral, é uma margem escassa, é certo, mas também ainda há pouco tempo e neste mesmo recinto foi também anulado um golo ao Sporting por 2 centímetros e não 10. Parece que pode ser colocada em causa a fiabilidade das linhas, como fez o Futebol Clube do Porto hoje? Neste tipo de campos e com menor câmaras e ângulos para se poder tirar ilações, se foram tirados 2 centímetros ao Sporting, porque é que não são tirados 10 centímetros ao Porto? Se é curto, se é correto ou não, é muito difícil a gente estar a analisar. Portanto, estes centímetros, eu consigo perfeitamente aceitar, porque tem tocado a todos, não tem tocado só ao Porto. Infelizmente, este ia dar a vitória. Agora, custa muito mais alguém que está sentado e consegue tirar os tais 2 centímetros no passado ao Sporting, 10 centímetros hoje, e não consegue ver que há um penalti dentro da área. Isso é que eu não consigo. Não consigo estar ali tranquilamente. Sim, já vamos olhar também para esses outros lances, mas ainda, Fernando, sobre este golo que é anulado ao Futebol Clube do Porto, resta-te alguma dúvida sobre estes 10 centímetros? O Amaral agora teve bem, e é correto, mas é curioso que, de alguma parte, de algumas pessoas, de alguns adeptos, estes 10 centímetros, isto era tudo fabricado, não é? Mas quando foi no Sporting os 2 centímetros, o VAR é isto que veio trazer ao futebol português e ao futebol europeu. Justiça. Como foi estes 10 centímetros? Já se começou a me pôr em causa outra vez o VAR. Que isto é muito curioso. Estamos a assistir agora uma coisa que é... Nós temos e tenho visto outra coisa que acho que está a ser fantástico, que é... temos vários analistas da arbitragem, quando analisam os lances, não é? Que é curioso, quando analisam os lances contra outros clubes, as decisões que eles dizem que os árbitros tomaram, quando é em favor do seu clube, não é? Sim, senhor, estes árbitros é que são as pessoas excelentes. Eu já ouvi várias vezes. Isto é que é. Mas quando é ao contrário, passado 2 ou 3 dias, esses árbitros já não prestam para nada. Quando tomam decisões ao contrário, ou quando têm análises diferentes. Isso é muito curioso, que é muito curioso isto. Portanto, 2 centímetros é inacreditável, não é? O VAR, e bem, como toda a gente diz, na altura, isto é que o VAR veio trazer de bom ao futebol português. A verdade neste lance não tinha sido inicialmente assinalado pelo assistente, sim. Agora é o campo que é diferente e não sei do quê. São 10 centímetros, o que é que se há de fazer? O Sporting ainda tem um recorde mundial. É mundial 2 centímetros. Vamos olhar para outros lances. São muitos os lances polémicos deste jogo. Aos 81 minutos, Francisco Conceição cai na área. O jogador do Futebol Clube do Porto queixa-se de uma falta de Abdo Conté, mas o árbitro manda seguir. Foram vários os jogadores que gritaram em forma de protesto. Aqui Bernardo tem razões para se sentir prejudicado o Futebol Clube do Porto? Parece-me que é o lance que tem mais razões para se sentir prejudicado. Parece-me que o Francisco é de facto arrombado pelo Abdu, que não toca na bola, portanto parece-me que há falta por marcar. Deixa-me só 5 segundos. Sim. Acaba por ser curioso que tudo isto aconteceu, toda esta raiva aconteceu
e o Rui Cerqueira e Sérgio Conceição foram para cima do Hugo Miguel, muito por culpa de uma decisão que não tem nada a ver com ele, que é do golo. O Hugo Miguel dá golo. O golo é revertido pelo VAR. Porque se o Porto tem ganho no último minuto com aquele golo, provavelmente o Sérgio chegava ao final do jogo, falava dos lances de penaltis, não sei o quê, mas com a vitória isto era tudo muito mais sereno. E o Hugo Miguel... Não, tenho a certeza absoluta que era assim. Certeza absoluta. E o Hugo Miguel acaba por ser quase ali, não é? Estar metido no meio daquele circo por uma decisão que não é dele. Não é dele. Não é ele que anula o golo da vitória do Futebol Clube do Porto. É por intervenção do vídeo-árbitro. José Calado considera o Futebol Clube do Porto que este é um lance de penalti indiscutível. Concordas? Concordo. Acho que o jogador é tocado quando puxa a bola para o seu lado, pelo seu lado direito, é tocado com o joelho do jogador do Moreirense e por isso eu acho que havia motivos para a marcação de penalti. Fernando, aqui seria também um lance para a intervenção do VAR? Penalti claríssimo. Não há, apesar do Abdul Conte ter quase o dobro do tamanho do menino Francisco, é penalti claríssimo. Claramente dá-lhe uma porrada. Começa para coxa e depois ainda o empurra. Razões de queixa ao Futebol Clube do Porto, na minha opinião. Sim, não pretende rigorosamente disputar a bola, simplesmente afastar o Francisco do lance. Há outro lance sobre o qual o Futebol Clube do Porto reclama penalti e aconteceu já nos instantes finais do jogo. O árbitro assinala a falta de Dalberto sobre Luís Dias à entrada da área do Moreirense. O Porto reclama que a falta é dentro da área. E aqui, Bernardo, tem razões de queixa o Porto? Não, acho que é falta clara, mas é fora da área. O pé que é atingido do Luís Dias está claramente fora da área, portanto parece-me que a falta é evidente e falta para o cartão, mas fora da área. Diz o Porto, Jorge Amaral, que este lance era dentro da área, concordas? Eu concordo porque eu acho que ele está em cima da linha, o pé direito está em cima da linha e o pé esquerdo está dentro da área e o jogador está dentro da área. Por isso é que eu acho que, e já vi também este lance muitas de vezes, e se está em cima da linha é penalti, e se o pé esquerdo, que também é atingido, está dentro da área, por isso é que eu acho que é penalti. Daqui a pouco já vamos também ouvir a opinião dos nossos especialistas em arbitragem, mas para já, Fernando, pareceu-me que não concordavas muito com esta análise do Jorge. Não, falta clara. O pé esquerdo do jogador do Moreirense vai tocar no Luís Dias, na minha opinião, ali no limite, mas fora da área. Sim. Até porque eu acho que ele... No limite. Até porque ele nem faz a falta com o pé direito. Ou seja, a falta é com o pé esquerdo. A falta é com o pé esquerdo. Ele não faz falta com o pé direito. É com o pé esquerdo e ele está fora da área. Faz nos dois. Não. Faz nos dois. Faz primeiro num, faz primeiro no pé direito. O pé esquerdo do jogador nem toca. Quem atinge o pé direito nem toca no pé esquerdo é o Luís Dias. Exato, nem toca. É o Luís Dias porque falta claríssima. É o Luís Dias porque é rasteirado. E por isso é que o pé esquerdo toca no jogador de Moreirense. E de resto, essa falta foi assinalada pela equipa de arbitragem, mas fora da área. Foi por isso batido o livre. Há outro lance polémico, o Porto, perto do intervalo, fica a pedir penalti. É um lance com Pepe, em que Pepe cai na área, num lance discutido com Abdoulaye. O internacional português grita no momento da queda e fica a protestar com o árbitro. O Miguel considera que não há infração. E aqui, Jorge Amaral, havia penalti? Eu já mesmo durante a transmissão, o Marco disse que há um toque no gêmeo, há um toque, mas eu acho que aquele toque não é realmente para a queda do Pepe. Acho que para mim não marcava penalti. Acho que o Marco diz que há um toque no gêmeo, e repara-se que há um toque, mas não acho que seja, digamos, justificativo para cair. Concordas, Bernardo? Não, é um lance difícil em que eu confesso que aceito qualquer que fosse a decisão do árbitro. Acho que há um toque, parece-me que o toque é evidente. Se o árbitro tivesse decidido que era um toque suficiente para ser penalti, não tenho maneira de provar que não é suficiente para fazer penalti, como não tenho maneira de provar o contrário. Há aqui apenas uma coisa que é, aqui acho que o VAR não pode intervir, porque aqui parece-me claramente um lance de interpretação, enquanto no lance do Francisco Conceição, só desculpa insistir nisto, mas é que a arbitragem do Miguel é completamente arrasada, mas na verdade ele não é nada ajudado pelo VAR.
Porque enquanto ele no campo tem alguns jogadores à frente dele no lance do Francisco Acho que Conceição... António Nobre induziu o Miguel não em induziu, erro em alguns lances? não induziu em erro, Não não ajudou. No lance do Francisco Conceição, acho que ele tem que ser ajudado. É para isso que temos o VAR. No lance do Francisco Conceição, nós estamos aqui 4 pessoas, estamos todas de acordo, é penalti, claro. Ele tem que ser ajudado, não é? Pronto, é só isso. Mas eu acho que ele é capaz de ter um campo de visão para ver. Muito bem, há mais... Eu não estou a ilibar o árbitro nesse lance. Acho que ele tem campo de visão. Mas acho que se é chamado à televisão já não hesita, não é? Há mais um lance polémico. Aos 28 minutos, Corona cai na área. O extremo do Futebol Clube do Porto escorrega depois de uma combinação com Marega. O árbitro manda logo seguir o jogo. E aqui, Jorge Amaral? Também me parece que escorregou mesmo. Se há ali um contacto também é mínimo. Se houver contacto, penso que não há ali nenhuma ideia de puxar, ou seja, aquilo que for, penso que o jogador, o Corona é que escorrega. Fernando Mendes, de acordo com esta leitura do Jorge? Nada, zero. De acordo também, José Calado? Sim, ele escorregou. Aqui não há nada. Muito bem, vamos avançar para outro lance. Aos 84 minutos é assinalado o penalti a favor do Futebol Clube do Porto. Tony Martínez cai na área e o árbitro assinala de imediato penalti. Na conversão, o Futebol Clube do Porto chega ao empate. É penalti aqui, Bernardo? Sim, parece-me um lance. Para mim não tem grande discussão, penalti bem assinalado. Bem assinalado, Jorge? Sim, este, como o do Francisco devia ter sido, acho que são os dois claríssimos daqueles que não, sem hesitar. Fernando e Calado também de acordo? Sim. Ele toca primeiro, o Tony Martínez toca a primeira bola, chega tarde o defensor do Moreirense, é penalti. Muito bem, mais um lance na área aconteceu aos 80 minutos, novo lance polémico, o Taremi cai na área e o árbitro nada assinala, o lance entre o avançado e Abdoulaye. O iraniano acaba por levar cartão amarelo por simulação. É bem mostrado este cartão amarelo? Este lance, muito sinceramente, é um bocadinho ridículo, não é? Que me perdoe o Taremi, mas não lhe saiu nada bem este mergulho, quer dizer... É um bocadinho patético e pronto, e o amarelo é muito bem mostrado. Este mergulho é lamentável. Sim, Fernando, sim. Só uma coisa este lado. O Taremi, em vez de deixar destas palhaçadas, se sai do jogador e chuta a bola à baliza, se calhar fazia gol. Quis mandar para o chão, é o hábito dele já. Mas há aqui simulação, Calado, de Taremi neste lance? Completamente. E além deste lance, ainda há um outro lance também do Tony Martínez também na área, que reclama que foi agarrado para não chegar à bola e também foi outro mergulho para a piscina. Houve pelo menos 3 ou 4 mergulhos para a piscina. Atenção que deixa-me só... o Fernando disse aqui uma coisa muito importante, que é o Taremi já fintou o jogador. Chuta a baliza e gol. Pode ser gol. Ali, a opção dele é atirar-se para o chão em vez de fechar. O Abdoulaye está completamente batido, já não tem hipótese nenhuma de ir ao lance. E o outro central... ainda não está em cima do Taremi. Ele ali tem campo de remate e prefere atirar-se para o chão. Podia ter tomado outra decisão, acho que sim. Acho que sim. Eu acho que ele aqui as coisas não lhe saíram muito bem. Porque ele se calhar estava à espera mesmo que o defesa lhe metesse o pé no drible, que lhe pudesse eventualmente lhe tocar, não é? Portanto, acho que tens razão, Jorge, tens razão. Ultimamente tem corrido bem, tem marcado penalti, tens razão. E como tal, levou o amarelo. Mas isto é muito giro, é porque se o Taremi jogasse no nosso lado, quando eram os Jonas da vida e os Basedossi da vida, não eram palhaçadas. Não, eram coisas... A culpa é do Benfica, Jorge. Agora é o Taremi. Então os jogadores falam do Benfica. Chama-se palhaçadas. Agora a culpa é do Benfica também. Não é bonito, apanha o amarelo, justo. É justo o amarelo. Bem dado. E como vimos, o Futebol Clube do Porto beneficiou neste jogo de mais um penalti frente ao Moreirense. São já 14 na presente temporada. Os Dragões são a equipa que mais castigos máximos teve a favor no decorrer desta época. O Porto lidera esta lista de forma destacada. A segunda equipa com mais penaltis a favor é o Santa Clara, mas com apenas 8. Depois seguem-se 3 equipas que tiveram 7 penaltis a favor, sendo que entre estas equipas está o líder do campeonato, o Sporting. Já o Benfica tem apenas 1 e é a equipa com menos penaltis a favor. Tem-se queixado, Bernardo, o Futebol Clube do Porto e queixou-se nomeadamente neste jogo de alguns penaltis por assinalar. Olhando para esta estatística, o que é que ela nos diz? Acho que nos diz muito, não é? Quer dizer, o Futebol Clube do Porto tem o dobro dos penaltis assinalados do que o líder do campeonato. Tem mais 13 do que o Benfica. Quer dizer, atenção, eu não estou a dizer que não tenham ficado penaltis por assinalar a favor do Futebol Clube do Porto. Nós acabámos de estar de acordo num.
para mim há penalti claríssimo sobre o Francisco Conceição. Mas, quer dizer, entre o deve e o haver, direi que quase de certeza, é quase certeza que o Porto é a equipa portuguesa menos prejudicada nos penaltis. Parece-me. Os números parecem mais ou menos evidentes. Quem tem 14 penaltis a favor, é difícil que seja a equipa mais prejudicada nesse aspecto. Portanto, quer dizer, acho que os números falam por si. Mesmo assim, José Calado tem optado o Porto por se queixar muito da arbitragem esta época e fê-lo também no final deste jogo com o Moreirense. Parece-te que tem razões de queixa da arbitragem esta época? Em algumas situações tem. Por exemplo, nesta situação do Francisco tem razão de queixa. Mas numa perspectiva global, como é que olhas também para estes números dos penaltis? Numa perspectiva global não tem razão de queixa naquilo que é as grandes penalidades. Aliás, ainda agora o Jorge disse, o Taremi fez aquela jogada à espera que alguém metesse o pé. Eu não percebo o que é que o Jorge quer dizer com isso. Ou seja, nós já vimos outras situações onde o Taremi caiu na área e foi marcado penalti. E não era penalti. E nós próprios dissemos que não era penalti. E depois vi-se queixar. Quer dizer, então e às vezes que ganham quando os jogos estão empatados e que ganham com um penalti ou com uma situação que não é. Aí já ninguém se queixa. Por isso eu acho que isto é tudo muito bonito, mas geralmente quando se perde pontos é porque das duas uma, ou não fomos competentes ou o árbitro errou. Às vezes o árbitro erra e tem errado muito, mas tem errado para toda a gente. Tem errado para toda a gente e não é só para os grandes, tem errado para todos. O Braga também tem razões de queixa, o Vitória de Guimarães também tem, toda a gente tem razões de queixa. Por isso, se alguém que tem menos razões de queixa, de todos, geralmente são sempre as equipas grandes. Em relação aos penaltis, eu acho que o Futebol Clube do Porto deve ser a equipa com mais penaltis na Europa, creio eu. Em 29 jornadas, 14 penaltis, por isso não consigo entender. Eu acho que neste jogo, obviamente, para mim, fica um penalti por assinalar ao Francisco. Acho que é penalti, acho que ele é a bola roubada ali pelo jogador do Moreirense. Acho que é um penalti. Mas depois, nós vimos uma situação na primeira parte, aos 45 minutos ou 44. O Pepe vai pelo chão, a bola vai para um jogador do Moreirense, ele toca com o braço e ele está a dizer ao árbitro que é com as costas. E está a dizer, já está a mexer com as mãos, como se o árbitro já estivesse a fazer alguma coisa que não devesse, ou seja... as pessoas também não se podem queixar de tudo, ou seja, eu acho, neste caso, se nós olharmos à exibição do Hugo Miguel, nós temos que dizer, e como disse o Bernardo, e concordo, podia ter sido melhor auxiliado pelo VAR. Porque a maior parte das decisões que o Hugo Miguel tomou na partida foram decisões muito válidas. Esta questão do Francisco Conceição, se o VAR tivesse alertado, obviamente o Hugo Miguel teria marcado penalti, porque para mim é um penalti claro. Ou seja, devia ter sido marcado de penalti. Ele não alertou. Agora, nas outras questões, eu acho que o Hugo Miguel marcou as faltas que tinha que marcar e deu muitas vezes os cartões que tinha que dar. E neste caso, Jorge Amaral, estes 14 penaltis que o Futebol Clube do Porto tem, foram bem assinalados ou pode passar um pouco a imagem de que há algum forçar de situação, nomeadamente quando se vê aquele lance de Taremi? Estamos a falar de ações na área e o Porto tem muitas ações na área e é uma equipa que, em termos de se impor na área, o faz. E por isso é que nós estamos a falar deste jogo, como estamos a falar do jogo do Guimarães, em que houve duas situações de penalti que também foram analisadas e foram abalizadas. Mas essa questão das ações na área explica uma discrepância de 13 penaltis, por exemplo, para o Benfica, que também é uma equipa porque são menos agressivos dentro da área. Eu sou capaz de me lembrar facilmente de um lance em que se calhar o Benfica merecia um penalti, que era o do Vertonghen em Moreira de Cónegos, em que foi prejudicado. E além disso, por exemplo, para mim claríssimo, porque se formos falar em Moreira de Cónegos, por exemplo, do lance do Weigl, eu também teria que dizer que o do Pepe seria penalti, porque é um toque. Agora, há um penalti destes 14 que eu acho que não foi injustamente marcado. Foi em Passos de Ferreira, o Porto até perdeu, foi uma mão. Foi um jogador que tinha a mão no chão e que a bola foi à mão e ele marcou penalti. Acho que isso não foi de todo penalti. Primeira volta do campeonato, na primeira volta e o Porto perdeu o jogo. Acho que foi o único que não foi penalti. Uma coisa é a intensidade com que se disputam os lances na área, que obrigou as defesas, muitas das vezes, a serem mais agressivos. Sabes uma coisa? Fazem penalti. É lógico. Sabes uma coisa? O Benfica, no nosso campeonato, é a equipa que joga
mais tempo no último terço do campo. E também tem situações dentro da área. Menos agressivo. E não são marcados penaltis. Olha, e recordas também, sabes o que já que tu tens uma boa memória, recordas também do empurrão do Pepe ao Pote no estádio de Alvalade e que não foi marcado penalti? Qual empurrou do Pepe ao Pote? Esse já não te lembras? O Zaidu. Tu queres falar de penaltis? Queres falar do penalti do Vlachodimos, por exemplo, na Luz, contra o Portimonense? Queres falar disso? Olha, quando tu falar tu tens uma memória seletiva. É que eu já não sei se tu acreditas no que estás a dizer ou só dizes para nós nos rirmos. É que eu já não percebo. É que a tua memória é sempre seletiva. É incrível. Tens uma memória seletiva. Olha que a tua não é. Dizes que te lembras tudo, mas é uma memória seletiva. Deixa-me só uma coisinha errada. Rapidamente, Fernando, estamos a falar das grandes penalidades, possíveis grandes penalidades. Pelo Jorge já vai para aí umas 50 grandes penalidades a favor do Futebol Clube do Porto. Infelizmente. É o que eu costumo dizer, não está cá o Soares. Se fosse o Soares era mais 40 penaltis. Ainda bem que tu disseste que era um penalti. Tu disseste que eram todas penalti. No último programa disseste que era um penalti. Eu quero recordar o Jorge uma coisa. O Sporting Futebol Clube do Porto. Penalti, claríssimo que não foi marcado. Foi marcado e depois foi anulado. Muito bem, Fernando. Temos Famalicão, penalti de João Mário. Fernando, já vou voltar a ti para fazeres esse levantamento. Daqui a pouco vamos também olhar para novas imagens das agressões em Moreira de Cónegos e também, como é habitual, à terça-feira vamos regressar com o Tribunal da CMTV, onde vamos analisar também os casos polémicos de arbitragem, a seguir a uma curta pausa nesta Liga 1. Até já.